Olá, eu sou o Lucas, nosso grupo é composto por mim, o Bernardo Venâncio e o Bernardo Alves. Bom, a gente trabalhou aqui com um framework muito consolidado, que é o HD TwinGen. Ele é um framework de geração de gêmeos digitais, que é basicamente você pegar uma pessoa e fazer várias cópias dessa pessoa, como se fossem branches, que cada branch, isso é muito usado na área da saúde, cada branch pode tomar, sei lá, um medicamento diferente e cada pessoa vai ter um desfecho final, tá? Como se fosse o tamanho do tumor, que vai aumentar, vai diminuir. Você consegue brincar bastante com isso. E não é à toa que a gente pegou uma doença que chama GIST, que é uma doença, um sarcoma, e a gente utilizou dados do CBIL, são dados livres aí para a gente pegar. O nosso agente ele vai atuar basicamente na estruturação do pipeline inteiro, mas principalmente na otimização do gráfico causal. Quando a gente está falando de dados médicos e de um problema médico, a gente precisa ter um gráfico causal, que é basicamente falando, por exemplo, que a idade de uma pessoa causa o tamanho que ela vai ter do tumor, ou então o tempo de sobrevida dessa pessoa. E a gente conseguiu gerar esse gráfico causal. E, bom, qual é o problema? Gerar dados sintéticos de pacientes de GIST, que é a doença, que sejam ao mesmo tempo úteis, né, que preservam a estrutura estatística real e privados, né? Você não consegue reidentificar a pessoa depois que ele é 100% sintético. Bom, o nosso objetivo foi automatizar esse sistema, que eu vou explicar mais o que é o HD Twin, mas antes o HD Twin fazia basicamente o treino e a inferência. Então você dava para ele dados, como é o nosso aqui do GIST, e ele fazia inferência de criar os dados digitais, os dados sintéticos, que são os Digital Twins, e validava esses dados com o SynthEval, que é um paper que a gente conseguiu que tem várias métricas que validam nossos dados sintéticos. Aqui já entra o nosso agente, que ele trabalha com feedback. Ou seja, ele vai dar um feedback da validação que ele recebeu para outros dois agentes que vão fazer o que a gente quer, que é otimizar o gráfico causal e gerar uma nova edição dessa mesma iteração. Aqui eu vou explicar para vocês como funciona o HD Twin bem brevemente. Ele recebe dados e você dá para ele tanto uma variável temporal, porque ele precisa que pacientes tenham mais linhas no dataset, mostrando que tomei um remédio, alguma coisa mudou. Então ele precisa aprender com isso, ele tem interação com o GPT, então ele vai iterando aí na rede neural dele e dando respostas ao GPT, o GPT devolve mais respostas para ele mudar essas coisas. E o que é importante para vocês saberem aqui é que a gente precisa passar um prompt inicial para ele, e nosso prompt inicial é justamente o nosso gráfico causal. Então o GPT recebe, a rede neural recebe o gráfico causal e ele segue isso para conseguir gerar tudo que a gente quer aqui, que são, por exemplo, no nosso caso, a gente só tem duas variáveis que mudam. Eu vou passar um pouco para frente, o que eu quero mostrar para vocês essas variáveis. Existem apenas duas variáveis que mudam, que são a MSI Score e a TMB, que são neurosatélites são satélites da célula. E aqui também são dos genes. Então, como a gente tem apenas duas variáveis no nosso dataset que mudam de verdade, a gente vai ver mais para frente que os resultados do próprio HDTwin não foram bons. Mas os agentes se comportaram muito bem, conseguiram mexer no nosso gráfico causal e foram muito bem nisso. Bom, vamos lá. O nosso HDTwin funciona assim. E o que acontece? A gente tem um HDTwin, ele treina e faz a inferência e a gente tem um sistema de avaliação. O que a gente fez foi, esses dois aqui não participam da primeira iteração, a gente tem um agente que interpreta as métricas e fala para o nosso agente 1 se ele deve ou não ter uma nova iteração ou se ele para. Na segunda iteração ele geralmente vai funcionar, ele vai tentar refinar o nosso grafo. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a aresta, ele vai mudar o peso das arestas, que a gente chama de SM, né? Então, uma coisa causa a outra com um determinado valor, e o agente 2 vai apenas verificar se o gráfico que ele gerou tá conciso, se não tem ciclo, porque é um DAG. Então, aqui está exatamente o que eu expliquei, e a gente conseguiu resultados muito bons, levando em consideração o nosso agente. Eles conseguiram 80% aí nas métricas de utilidade, e também completou todas as iterações, ou seja, ele não retrocedeu, e ele só parou porque aí ele já tinha parado de mudar o nosso gráfico. Como eu falei antes, o nosso dado só tem duas colunas que realmente mudam. As outras são features que não mudam, né? Então, para trabalhos futuros, a gente pode pensar em pegar um dado que
que tenha mais variáveis que mudem. Como eu dei de exemplo no início do vídeo, a gente poderia pegar uma doença que, com o tratamento que ela toma, com o remedicamento que ela toma, o tamanho do tumor diminui, ou então o gene altera, ocorre uma mutação. Como a gente tem apenas duas coisas aqui, é mais difícil de o nosso sistema ter resultados concisos, né? Porque a gente está analisando duas coisas apenas que mudaram. Então, esse foi um problema, mas a gente viu que os nossos agentes, além de integrarem todo o pipeline, também conseguiram gerar novas estruturas aí para o nosso grafo causal. E foi isso. Muito obrigado. E a gente gostou muito do resultado. Como eu disse, a gente brecou um pouco aí nos resultados de acordo com o nosso dado, mas basicamente foi isso. Muito obrigado.